Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, onde tentamos descomplicar essa coisa simples chamada futebol. Eu sou a Lídia Peralta Gomes, comigo estão, como sempre, os magos Tomás da Cunha e Rui Malheiro, e a jornada 10 da Primeira Liga trouxe uma surpresa para o Futebol Clube do Porto, sustos para Sporting e Sporting de Braga e uma vitória com um novo sistema para o Benfica. É precisamente por aqui que vamos arrancar e por ordem não só cronológica, mas também do espanto, por assim dizer, com a derrota do Futebol Clube do Porto em casa com a equipa que começou esta jornada em último, o Estoril. O Futebol Clube do Porto, que falhou um penalti logo nos primeiros minutos, teve várias oportunidades na primeira parte, mas pareceu algo perdido na segunda, com a vitória do Estoril a surgir num livre direto quase, permitem-me, messiano de Jordan Holsgrove. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Rui, começo por ti, se calhar hoje. Mais um jogo de ineficácia ofensiva do Futebol Clube do Porto, tem sido uma constante, mas desta vez com consequências um bocadinho mais sérias. Sem dúvida. Viva Lídia, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. Creio que é o momento do falhanço da grande penalidade por parte do Taremi ao minuto 6 acaba por ser muito importante para o desenrolar do jogo. Eu creio que o Estoril nos primeiros 20 minutos não entrou muito bem na partida, sobretudo porque não tinha capacidade para ter bola, o que passava também pelas debilidades em momento defensivo, nomeadamente para controlar a largura na equipa do Futebol Clube do Porto e principalmente os movimentos interiores do Francisco Conceição, que saía da ala direita para o corredor central com grande facilidade. A partir dos 20 minutos a equipa do Estoril saiu claramente da toca, se quiseres, e foi uma equipa que jogou no campo todo e fez um jogo completo, ou seja, foi uma equipa que foi consistente no seu processo defensivo, e a verdade é que até ao momento no campeonato não tinha atingido se calhar este grau de qualidade em termos de processo defensivo, e depois sobretudo trouxe aquilo que é a equipa que melhor tem, ou seja, que é a qualidade do seu processo ofensivo, com o Rafik Guitana a ser absolutamente determinante na forma como criou desequilíbrios, mas também muito bem apoiado, quer pelo comportamento dos médios centro, do Holsgrove e do Mateus Fernandes, que nunca tiveram medo de ter bola, também a capacidade que os laterais tiveram, e principalmente o Rodrigo Gomes, que é um lateral-ala, a criar desequilíbrios a partir da direita, numa primeira fase, depois numa segunda fase a partir da esquerda, mas foi um Futebol Clube do Porto que na primeira parte podia ter ido para o intervalo em vantagem, não foi, porque vou muito ao encontro daquilo que tu disseste, houve ineficácia do ponto de vista ofensivo. No entanto, não me pareceu uma exibição má do Futebol Clube do Porto na primeira parte. Na segunda parte, creio que sim, que o Futebol Clube do Porto entra numa degradação da qualidade de jogo, algo que atingiu um patamar ainda maior, se quiseres, a partir do minuto 63, quando o Sérgio Conceição faz uma tripla substituição e, do meu ponto de vista, tira equivocadamente o Alan Varela e o Mehdi Taremi. Com isso, o Futebol Clube do Porto perdeu os seus elos de ligação. O primeiro, entre a defesa e o meio-campo, o Alan Varela, e depois entre o meio-campo e o ataque, o Mehdi Taremi, o que tornou o jogo do Futebol Clube do Porto muito mais fácil de anular para a equipa do Estoril. E estávamos numa fase do jogo em que havia oportunidades nas duas balizas. Eu sei que o Sérgio Conceição disse que o Estoril marcou na sua única oportunidade no jogo, mas não é verdade. O Estoril na primeira parte criou oportunidades de gol, principalmente a partir do minuto 20. Na segunda parte, jogando no campo todo, também chegou às zonas de finalização, e recordo, por exemplo, que o Diogo Costa teve um papel muito importante, quer na primeira, quer na segunda parte, em duas situações de controle da profundidade, em que marcou claramente a diferença, mas sobretudo na fase final do jogo, foi uma equipa do Futebol Clube do Porto muito precipitada a chegar às zonas de finalização, e o Estoril foi claramente cirúrgico na chegada às zonas de finalização. E o lance que desembrulhou o jogo é mais uma ação individual do Rafik Guitana. Há uma perda de bola muito importante, se quiseres, do Nico Gonzalez, que também não entrou bem
na partida, e depois a qualidade individual do Rafik Guitane a obrigar o David Carmo a fazer uma falta para o travar, um penalti bem revertido para livre direto, mas um livre direto superiormente executado pelo Jordan Holsgrove, que claramente é um jogador diferenciador, não só com bola, e esse aspecto é muito determinante na equipa do Estoril, porque é um médio centro construtor, um 6 construtor, que no fundo é um 8 de origem, mas que já no Passos de Ferreira já vinha a desempenhar esta função de 6 construtor, e que depois acrescenta a mais-valia da bola parada, e tal como disseste muito bem, foi um golo messiânico, se quiseres, em termos de livre do Jordan Holsgrove, porque na verdade há também um golo messiânico nesta jornada do Marcus Edwards, mas já lá chegaremos. Maradoniano. Exatamente. Em primeiro lugar, olá aos dois e olá a todos aqueles que nos vão acompanhar. Diria que há mérito do Estoril na forma como consegue a vitória, pela forma como jogou a segunda parte. Sobretudo é uma equipa que vem em crescimento e inteligentemente Vasco Seabra agarrou nas bases que estavam a ser construídas por Álvaro Pacheco na última jornada que fez ao serviço do Estoril e está a dar-lhe continuidade. Depois há aqui um plantel muito interessante na realidade do futebol português, não só com os emprestados, e fizeram ambos um excelente jogo, quer Mateus Fernandes na zona central e também Rodrigo Gomes por fora. De facto, mais do que um extremo, penso que o Braga tem aqui um jogador para aproveitar como ala ou lateral, se quisermos, e faz lembrar um bocadinho Fábio Coentrão. Isto é, um jogador com muita energia na exploração do flanco, muito agressivo nos duelos de 1 para 1 e que consegue ser também um finalizador. Isto é, chegar ao último terço para contribuir na finalização, e cria uma relação muito interessante com o Rafik Guitane, que toca a bola com o pé esquerdo, mete-se por dentro, acelera o jogo, assume o drible e tem sempre um apoio exterior em Rodrigo Gomes, e por aí o Estoril conseguiu criar muitos desequilíbrios nessa zona. O Futebol Clube do Porto, de facto, teve aqui um problema sobretudo de concretização. Noutros jogos até tem sido mais um problema de criação, mas não foi o caso. Alan Varela fez uma excelente primeira parte do ponto de vista da distribuição. Não é um jogador que arrisque muito em termos de progressão, mas ao nível do passe faz a diferença, abrindo o jogo do Futebol Clube do Porto. Mais uma vez, e na sequência daquilo que já tínhamos visto em Vizela, Francisco Conceição está a assumir um papel protagonista, e estou curioso para perceber como é que Sérgio Conceição, o pai, vai dar continuidade a esta aposta em Francisco Conceição quando o Galeno estiver disponível. Ou seja, se vai mantê-lo no 11 ou se porventura vai optar por Galeno e PP, que são jogadores com outro estatuto na equipa, ainda assim. Creio que o Porto na primeira parte já não tinha sido muito feliz na exploração do corredor central, face ao 5-4-1 do Estoril, pouca ligação por dentro, e na segunda parte o Isanete se tornou pior, sendo que houve uma mensagem vinda do banco, de Sérgio Conceição, para a equipa quase abdicar do jogo interior, da tentativa de criar por dentro, assumindo um 4-2-4 muito virado para os desequilíbrios nas laterais. Isso não ajudou de todo o Futebol Clube do Porto. Claro que poderia ter vencido, falhou uma grande penalidade. Marcelo Carné fez uma série de boas defesas na baliza do Estoril, mas ainda assim a segunda parte do jogo teve pouca racionalidade e permitiu que o Estoril se superiorizasse. Penso até que o Estoril foi a melhor equipa na segunda parte, porque o jogo do Porto perdeu a orientação, focou-se muito nos tais desequilíbrios exteriores, mais em esforço do que de forma cerebral, e para isso, concordando com o Rui, muito contribuiu a saída de Taremi e de Alan Varela na zona central. E não sei se concordas também, Tomás. Acho que o Futebol Clube do Porto, na primeira parte, apesar de, do meu ponto de vista, justificar a vantagem ao intervalo, foi uma equipa que em determinados momentos sentiu estranho, ou seja, houve uma dependência extrema do Francisco Conceição para criar desequilíbrios. Tal como disseste muito bem, Tomás, o corredor central foi muito pouco utilizado, sobretudo naquilo que podemos denominar como a criação, mas houve vários momentos em que senti que o Futebol Clube do Porto estava refém da ausência de Galeno. Porquê? Porque o Galeno era um jogador que ataca, é um jogador que ataca à profundidade, e o Futebol Clube do Porto sentiu muitas dificuldades em consegui-lo com os jogadores que tinha à sua disposição. Certíssimo, porque PP é um jogador de aceleração, sobretudo, recebe bola e conduz para ganhar metros, e Francisco Conceição, embora tenha feito até um ou outro movimento de ruptura, prefere sempre receber a bola no pé e depois partir para o drible. Por isso, e reconhecendo as limitações técnicas e decisão que Galeno tem no seu jogo, penso que é neste momento ainda assim indispensável para Sérgio Conceição, não tanto pelas acelerações com bola, mas sobretudo pelos ataques, pelas marcações de ruptura que consegue promover e que, por exemplo, PP não dá propriamente à equipa. Repare-se que a ausência de Galeno, sobretudo na primeira parte, mais do que na segunda, levou o Estoril a defender perto do meio campo, porque sentiu que o Porto não tinha ameaça para entrar com bola nas costas e levar perigo dessa forma. Por isso, acho que quando Galeno estiver a 100%, vai voltar ao 11 Sérgio Conceição. A dúvida, e até pelo momento de forma de PP, que não é
propriamente brilhante, é se no 11 ficará PP ou se Sérgio Conceição vai dar a continuidade a Francisco Conceição sobre o lado direito. E há outro aspecto, só para rematar este jogo, em relação à equipa do Estoril, que foi, do meu ponto de vista, muito bem gerido pelo Vasco Seabra. Cada vez mais se nota, no futebol português principalmente, quando uma equipa fica com os jogadores cheios de cartões amarelos, e foi o caso do Estoril diante do Futebol Clube do Porto, a tendência é substituí-los. E a verdade é que Vasco Seabra não fez essas substituições, que podiam ter mexido na organização da equipa e não mexeram, e acho que acabou por ser compensado por esse facto, ou seja, os jogadores acabaram por saber gerir, nomeadamente todo o setor defensivo estava carregado de amarelos, creio que o Rodrigo Gomes era a exceção, chegaram a estar 4 dos 5 defesas com cartões amarelos e souberam gerir esse facto até ao final da partida. Eu ia rematar agora também esta questão do Porto dizendo que não há alturas perfeitas para haver derrotas. O Porto vai agora começar uma semana europeia e está numa situação tranquila na Champions, mas o jogo com o Antuérpia acaba por ganhar aqui uma importância até por questões anímicas, para não se fazer aqui uma série de maus resultados. A nível de resposta, sobretudo, é um jogo em que o Porto é favorito, já conseguiu dar a volta naquela segunda parte do jogo da Bélgica e em condições normais pode dar um passo gigante para o apuramento e, claro, para manter em aberto, ainda assim, a luta pelo primeiro lugar. Estamos em semana de derby e, portanto, é fundamental para o Porto meter agora 2 vitórias num jogo também muito complicado em Guimarães. Sim, eu concordo com o Tomás. Eu creio que o jogo em Guimarães é o jogo mais complicado deste conjunto de jogos que o Futebol Clube do Porto vai ter até à paragem para as seleções e depois para a eliminatória da Taça de Portugal. No entanto, diante do Antuérpia, eu creio que pode surgir em alguns momentos o fantasma daquilo que aconteceu a temporada passada na recepção ao Clube Bruges. Recordar que o Futebol Clube do Porto depois em Bruges conseguiu uma goleada contundente, mas a verdade é que em casa teve provavelmente a sua pior exibição da temporada e acabou por perder por 3-0. Agora, aquilo, e não sei se irá sossegar aos adeptos do Futebol Clube do Porto, é que há uma diferença considerável entre aquilo que o Clube Bruges apresentou o ano passado no Dragão, não em casa, e aquilo que o Antuérpia pode oferecer no jogo da próxima terça-feira. Aquilo que me parece é que o Futebol Clube do Porto é amplamente favorito e continua a ver, apesar de algumas alterações que a equipa tem feito, nomeadamente a alteração dos laterais, com o Bataille à direita e o Delaeta à esquerda, continua a ver uma equipa com muitas fragilidades do ponto de vista defensivo e creio que o Futebol Clube do Porto pode construir um resultado robusto diante do Antuérpia. Quando falo de um resultado robusto, é uma vitória por 2 ou 3-0 que permitirá fazer esquecer de certa forma a derrota diante do Estoril e deixar a equipa moralizada para uma deslocação a Guimarães que eu acredito sim que será bastante difícil. De Champions e de Dragão e de Futebol Clube do Porto para Chaves, um jogo à meia da tarde que é sempre uma novidade interessante. E uma boa notícia. Uma boa notícia no nosso futebol, que gosta tanto de jogar à luz dos holofotes. Uma vitória do Benfica, novamente a jogar num 3-4-3 que Schmidt já tinha experimentado durante a semana na Taça da Liga, sem um 9 fixo, mas a verdade é que os golos só surgiram quando os avançados entraram em campo. Tomás, vês o Benfica a ganhar algo com esta alteração de tática que está a ser experimentada por Schmidt? Diria que Roger Schmidt tinha de dar sinais de vida, ou seja, a equipa precisava de treinador e faz todo o sentido que procure alternativas táticas para acomodar o plantel e tentar recuperar o rendimento de outras alturas. Agora, também se percebe que a harmonia, sobretudo ofensivamente, no Benfica ainda não existe neste novo sistema. Aquilo que se nota é que Schmidt tem uma série de titulares definidos e depois tem de encaixá-los no 11, mas nota-se algum desconforto em certas posições. Desde logo, se o Benfica quer jogar com este sistema, e Morato é uma aposta natural para o centro da defesa do lado esquerdo, tem de ter profundidade, e o Benfica não teve profundidade em Chaves. Isto porque Auschwitz e João Neves não são propriamente os jogadores mais talhados para desequilíbrios exteriores, e atenção, porque João Neves ainda assim foi decisivo no primeiro golo do Benfica, é uma arrancada de João Neves como ala direito, mas tendencialmente procura zonas interiores, muitas vezes há uma troca com Di Maria, que aparece em largura a receber com o movimento interior do ala, mas não se pode esperar que haja muita continuidade em termos de exploração dos flancos com Auschwitz e com João Neves. Mais uma vez, penso que Tiago Gouveia pode ter uma palavra a dizer, como poderia ter Jurasek neste sistema. Creio que as limitações do Checo podem ficar disfarçadas e podem surgir os pontos fortes. Vamos ver se Schmidt vai experimentar isso ou não. Depois, do meio campo para a frente,
Percebe-se que, não havendo Cockchu, a intenção é potenciar o papel de construtor de João Mário neste sistema, na zona central e não como criador. E a verdade é que o Benfica tem algumas dificuldades para ter profundidade e surpreender a defesa adversária, precisamente porque com este trio que foi utilizado, Gonçalo Guedes tem muito a tendência de sair da referência dos centrais para ver o jogo de frente, Rafa a mesma coisa, e além disso Rafa está num péssimo momento de forma, nos últimos jogos não tem acrescentado nada daquilo que acrescentou noutras alturas, e os médios não são propriamente jogadores com capacidade de ruptura, nem Di Maria, que é um jogador claramente bola no pé, nem propriamente João Mário, embora tenha feito um movimento de ruptura em Aroca, que até foi decisivo na altura, não é propriamente a especialidade do jogador, e isso deixa a defesa adversária muito confortável, sem ameaça, e torna mais previsível e afunilado o jogo do Benfica. Portanto, penso que se Schmidt quer dar continuidade a este sistema, vai ter de encontrar outro tipo de complementaridade para que a equipa do Benfica possa ser mais desequilibradora, porque até ver está a ter claras dificuldades, e foi mesmo aquele movimento de João Neves em profundidade que acabou por dar a vitória em Chaves, sendo que houve um pequeno ajuste na segunda parte. Vimos Morato a receber completamente aberto, quase como um lateral, e Auschwitz muito mais espetado, mas lá está, não sendo um jogador especialista em 1 contra 1 e a ultrapassar adversários por fora. E é engraçado que até ao 1-0, até ao 0-1, ou seja, o golo do Auschwitz, o Di Maria tinha mudado de corredor, ou seja, tinha vindo para o corredor esquerdo de forma a dar mais largura ao corredor, e curiosamente o golo acaba por surgir de um cruzamento, se quisermos em linguagem em futebolês, ao terceiro posto de Di Maria, que o João Neves consegue recuperar. Salva a bola. E esse é um aspecto curioso. Eu estou completamente de acordo com o Tomás. Aliás, a primeira parte do Benfica roça o suporífero. Isto porquê? Porque a equipa do Desportivo de Chaves estava muito bem organizada do ponto de vista defensivo, consentia muito poucos espaços à equipa encarnada, e tal como o Tomás disse, o Benfica foi uma equipa claramente refém da falta de profundidade, em vários momentos da falta de largura, e sobretudo de algo que me parece essencial. Este 3-4-3 está muito pouco trabalhado, e isso nota-se principalmente em ataque posicional, em que a equipa tem muitas dificuldades em ter uma ligação fluida, em conseguir atingir patamares de imprevisibilidade, tal como Tomás disse. O João Mário está muito preso na questão de ser médio-centro, não tem o perfil de lançador do Cockchu, ainda assim parece-me ser o jogador com mais capacidade do que o João Neves, por exemplo. Creio que Schmidt não confia em João Neves como construtor. Pois já não, se notou em diversas ocasiões, por exemplo com a Real Sociedade. Eu acho que devia confiar mais no João Neves como construtor, mas acredito que em termos de passe progressivo, ele acredita que o João Mário tem mais a oferecer que o João Neves. E admito que sim, no entanto, creio que o João Mário não se sente tão confortável a jogar já nesta fase como médio centro, e tem algumas dificuldades, sobretudo quando não há profundidade e em alguns momentos até não há largura, em conseguir ser um médio diferenciador como o Cockchu consegue ser em vários momentos. E creio que para isso acontecer, o Benfica tem que jogar com uma referência ofensiva na frente. E foi isso que a Roger Schmidt percebeu ao intervalo, mais uma vez a tal necessidade de ver 45 minutos do jogo para depois preparar algo diferente na segunda parte, e a verdade é que no imediato, após a substituição do Artur Cabral, não houve grande alteração na dinâmica ofensiva por parte do Benfica, mas com o decorrer da segunda parte percebeu-se que a presença do Artur Cabral como referência ofensiva e o facto de não teres um Gonçalo Guedes muitas vezes a procurar movimentos à largura e com o Rafa a não compensar esses movimentos com entradas, por exemplo, pelo corredor central, o Benfica acabou por ser uma equipa mais afirmativa, sem ter uma exibição convincente, e conseguir finalmente criar desequilíbrios na última linha do Desportivo de Chaves. E aquilo que se destaca em relação a Artur Cabral e à aposta de Roger Schmidt é que o treinador do Benfica desperdiçou os timings em que poderia se calhar tentar a afirmação de Artur Cabral, o gol ao Lusitânia, e agora sobretudo a segunda parte de Aroca, que foi do melhor que o jogador já fez desde que chegou à Luz. Não quer dizer que vá resolver todos os problemas, porque este sistema tem muito caminho pela frente se realmente for a intenção de Roger Schmidt, mas com este ataque, Guedes e Rafa sobretudo em simultâneo, o Benfica tende a apresentar dificuldades, ou a tendência para que contra este tipo de adversários que se fecham mais atrás, o Benfica possa ter problemas. Diria que o teste de fogo vai estar agora nesta semana, Real Sociedade e Sporting. Certíssimo. Penso até que a pressão do Benfica tem estado noutro nível, com a mudança de sistema e com a entrada de Florentino, mas realmente os grandes testes vão surgir nesta semana.
E o jogo com a Real Sociedade é um jogo de um nível, de um grau de dificuldade elevadíssimo, juntando a isso, obviamente, o facto do Benfica ter 0 pontos na Liga dos Campeões e 0 golos marcados. E um aspecto que me parece interessante para analisarmos previamente o jogo com a Real Sociedade é que é possível que o Artur Cabral tenha, e esse pode vir a ser até um presente muito envenenado para o Artur Cabral, a hipótese de jogar como titular diante da Real Sociedade. E tal como o Tomás dizia há pouco, tinha feito muito mais sentido o Artur Cabral de ser titular diante do Desportivo de Chaves no jogo do último sábado. Isto porquê? Porque diante da Real Sociedade, provavelmente o Benfica, para conseguir chegar às zonas de finalização com mais contundência, poderá necessitar do tal tridente mais móvel na frente, porque não acredito que o Benfica vai criar... Exatamente, porque é a única hipótese do Benfica chegar, do meu ponto de vista, até pela falta de largura que a equipa terá, para chegar com mais contundência às zonas de finalização, mas terá que ser um jogo muito perfeito da equipa do Benfica, nomeadamente em organização defensiva. Eu creio que o Tomás tocou num aspecto essencial da exibição do Benfica. Na primeira parte a equipa foi muito mais reativa à perda de bola, aproximando-se muito do nível de pressão alta que exerceu, por exemplo, na temporada passada e que marcou claramente a equipa e o título do Benfica a temporada passada, mas já na segunda parte já sentiu a maior dificuldade do Benfica nesse momento, que se adensou quando, para além de Artur Cabral, Roger Schmidt lançou Tankstead e Musa. A mim fez muita confusão a forma como o Benfica acabou o jogo, ou seja, com 3 avançados centro espalhados pelo ataque, sem grande critério do meu ponto de vista. No entanto, e como o Chaves estava muito mais exposto, o Benfica conseguiu chegar ao 2-0 e poderia ter conseguido chegar ao 3-0 com a capacidade que teve para ter mais presença na frente. No entanto, eu tenho muitas dúvidas que o Tankstead possa ser em algum momento a opção para um Benfica sério para jogar como avançado interior. Tal que o Tomás disse, e muito bem, era a oportunidade para lançar Tiago Gouveia e mais uma vez foi desperdiçada essa oportunidade. E entendendo obviamente o desejo do jogador e do Benfica também de que tivesse mais minutos, Sheldrop podia ser uma aposta muito interessante para este sistema, pela qualidade em espaço curto, no último passo também, o Benfica não tem propriamente... E pela falta de opções que tem já, Tomás. Exatamente. Porque com o Neres lesionado, estares a colocar o Tankstead como avançado interior é uma coisa que para mim bate quase o surreal. É que Neres... normalmente era o agitador mor do Benfica, o jogador que vindo do banco conseguia dar mais coisas à equipa. No lado do Chaves, acho importante destacar 2 jogadores, e foi quase sempre por aí que o Chaves orientou os ataques. Bruno Langa, apesar de não ter ficado muito bem na fotografia nos golos do Benfica, ofensivamente, mais uma vez, quer em progressão, quer no cruzamento, até no remate exterior, que deu uma grande defesa do Trubin. Precisamente. É um jogador para outros patamares, e Leandro Sanca em velocidade muitas vezes também meteu o Chaves a jogar no meio campo contrário. Sim, foi as 3 oportunidades que o Chaves tem acabam por ser de jogadas do Leandro Sanca, e destacar-te só juntar mais um jogador, que é um jogador que eu aprecio bastante e sei que tu também, que é o João Correia. Sim, que em vários momentos permitiu que a equipa progredisse pelo corredor direito e virasse depois o centro de jogo completamente para o lado oposto, para explorar que tal as incursões quer do Langa, quer do Leandro Sanca. E o sistema de Moreno também acaba por favorecer ambos. Verdade. Quer Bruno Langa, quer João Correia. Sem dúvida alguma. Vamos agora para Braga, onde a equipa da casa teve um pequeno susto na primeira parte com o Portimonense, mas parte depois por uma exibição arrasadora do ponto de vista ofensivo, com 6 golos na primeira parte, que também acaba por ser um tónico para o grande jogo que vem aí a meio desta semana, uma oportunidade imensa também do Braga se mostrar na Europa. Rui, é um bocadinho a marca deste Braga, uns erros defensivos por um lado, mas depois um ataque com muitas soluções. Verdade, é isso. Sobretudo destacar-te que a primeira parte do Sporting de Braga é fraca, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo. O golo sofrido é um golo inarrável, é inacreditável a forma como o canto curto desmonta por completo a defesa do Sporting de Braga, e o Pedrão surge com mais 2 jogadores plenamente confortável para colocar o Portimonense em vantagem. Agora, a manta do Portimonense é, do meu ponto de vista, demasiado curta, é uma equipa muito presa à sua organização defensiva coriácea, que não deixa de dar espaços, se quiseres, entre linhas, e a verdade é que o Sporting de Braga, depois de uma primeira parte desinspirada, e repara que o Sporting de Braga apenas tem uma grande oportunidade na primeira parte, e é já mesmo sob o intervalo, uma combinação entre o Bruma e o Djaló, arranca para uma segunda parte em que mostra todo o seu poder ofensivo. Dir-te-ia que o primeiro golo é um lance absolutamente genial do Ricardo Horta, uma finalização tremenda de um toque calcanhar, mas o desequilíbrio
desequilíbrio começa todo a ser desenhado pelo corredor esquerdo e pela forma como o Bruma conseguiu desequilibrar, e depois foi uma equipa do Portimonense que foi claramente incompetente, quer a controlar o espaço entre linhas, começou a ter ainda muito mais dificuldades a partir do momento em que o Sporting de Braga apostou num jogo muito mais burilado, e depois teve muita dificuldade em travar, se quiseres, a agressividade do Banza em zona de finalização. O Banza está ligado a 4 golos do Sporting de Braga, marca 3, um deles de grande penalidade, assiste o Álvaro de Jaló para outro golo, e cá está, é um golo que nasce de uma recuperação alta do Sporting de Braga no meio campo ofensivo, muitos erros da equipa do Portimonense, mas sobretudo mostra este jogo mais uma vez a competência que esta equipa do Sporting de Braga tem do ponto de vista ofensivo, as múltiplas soluções. Repara que o André Horta sai do banco, creio que ao minuto 85, e está ligado aos 2 últimos golos do Sporting de Braga, faz uma assistência e quase outra assistência, porque há um corte de um jogador do Portimonense pelo meio, mas sobretudo dar-te nota que há um aspecto que me parece muito importante. O Sporting de Braga vence por 6-1, mas a verdade é que o Portimonense, quando está 3-1 e está 4-1, tem 2 grandes oportunidades de golo, por incompetência mais uma vez do processo defensivo do Sporting de Braga, e é Mateus que acaba por salvar a equipa de sofrer mais golos, numa equipa que continua a ser demoníaca do ponto de vista ofensivo, mas muito frágil do ponto de vista defensivo. E volto a frisar, com José Fonte e Paulo Oliveira como dupla de centrais, mesmo contra o Portimonense, esta equipa sente muitas dificuldades. O Braga vai ser obrigado a ter 2 caras em pouco tempo, como aconteceu já da outra vez entre Rebordosa e Real Madrid. Aqui foi uma equipa que passou quase todo o tempo a atacar, e agora vem aí a deslocação ao Bernabéu, e estou muito curioso para perceber como se comporta o Sporting de Braga nesse jogo de máxima exigência. Aquilo que se antevê é que esta equipa vai destruir todos os recordes ofensivos da história do clube. Sem dúvida. É qualquer coisa de extraordinário, coletivamente e individualmente, muita mobilidade, muita velocidade, muitos jogadores tecnicistas do meio campo para a frente, laterais que também conseguem desequilibrar. Portanto, o Braga ofensivamente tem tudo, e até risco dizer que em termos de processo criativo, neste momento é a melhor equipa, com mais recursos ofensivos. Depois tem o outro lado, e isso se calhar vai trair o desejo de alcançar os objetivos. É que o Braga sofre em praticamente todos os jogos, muitas vezes apanha-se a perder, e muitas vezes de forma completamente inocente, diria, ingênua. Sim. E há limitações individuais do meio campo para trás que não existem propriamente do meio campo para a frente. Neste momento o Arthur Jorge pode ter o perfil de meio campo que entender, pode ter o perfil ofensivo que entender, entre Banza ou Abel Ruiz, pode jogar com Álvaro de Jaló onde quiser, à direita ou à esquerda, pode jogar com médios mais de toque, como são Ricardo Horta e Pizzi, como pode ter extremos mais rápidos. Enfim, há aqui uma panóplia de soluções quase infinita, que está a saber aproveitar perfeitamente o treinador do Braga, mas de facto é impossível meter as mãos no fogo por esta equipa quando há tanta inconsistência e tanto desequilíbrio no próprio coletivo. O Braga, provavelmente na preparação de uma próxima época, ou desta ainda, terá de se lembrar daquela velha máxima da NBA, que é o ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos. Sim, é que pode ser mesmo isso o resumo da época do Braga. E vai ser divertido. Verdade. Todos os jogos do Braga são muito divertidos de assistir, é espetacular, mas para o treinador, para os objetivos internos, pode não dar. E sobretudo um aspecto importante, Lídia, é o Sporting de Braga para o jogo de quarta-feira conseguir recuperar o Serdar e o Niakate, porque se não os tiver, mesmo jogando num bloco mais baixo, vai ter imensas dificuldades para travar um Real Madrid, que até pode fazer rotação, está muito confortável em termos de Liga dos Campeões, com os 9 pontos em 3 jornadas, e creio que esse aspecto poderá ser determinante para o Sporting de Braga conseguir ser competitivo diante do Real Madrid. Até porque o Braga tem sido competitivo na Liga dos Campeões. Completamente. Mesmo com gols sofridos. E Arthur Jorge preparou uma surpresa na altura para o jogo com o Real Madrid, com o posicionamento de Vítor Carvalho, muitas vezes entre os centrais. Vamos ver se é para repetir. Importante que o repita, sem dúvida. Isso mesmo. E depois de Braga, vamos para Alvalade, o jogo de domingo. Uma vitória para o Sporting, mas com reviravolta. O Estrela da Amadora soube aproveitar muito bem o espaço nas costas da defensiva do Sporting, que foi aparecendo, ainda esteve a ganhar. Antes de aparecer, o talento individual de Marcus Edwards, que é muito intermitente, mas quando aparece cria ele momentos. Estava desaparecido do jogo. A verdade é essa. É um bocadinho assim, não é? O Marcus Edwards. Isso mesmo. Cria sempre quando quer. Não é? Na linha de Pedro Gonçalves, estão os dois a fazer épocas muito semelhantes nesse sentido. É verdade. Ainda hoje o Bruno Vieira Amaral escreveu para nós uma crónica, hoje segunda-feira que estamos a gravar,
dizendo que o Marcos Edwards é aquele jogador que joga quando lhe apetece, no fundo. Certo, às vezes Bruno, tem dá razão. perfeitamente para ganhar jogos. Tomás, temos aqui um líder, como o próprio Ruben Amorim refere, que há aqui uma espécie de crença no Sporting, que se calhar o ano passado não a tinha. É uma equipa claramente com soluções, mas os 2 golos do Estrela deixam aqui um alerta para o treinador do Sporting. Sim, o Sporting complicou a própria vida com a abordagem à segunda parte, isso foi mais do que notório. O Estrela já na primeira parte tinha conseguido algumas desmarcações nas costas de Mateus Reis e também de Coates, e isso levou o Ruben Amorim a mexer na defesa. Penso que foi reativo, mas inteligente nas trocas. Ruben Amorim já com o Sporting em desvantagem. Com a mudança dos centrais, o Sporting deixou de ter aqueles problemas. Também com Trincão como ala de pé trocado na ausência de Jenny Catamo, e creio que esta é uma solução que poderia ser mais vezes explorada pelo treinador do Sporting, e depois com a junção de Paulinho e Gyökeres no centro do ataque, sendo que Paulinho no golo atacou as costas de Omurba, que é de facto o central mais frágil no plantel do Estrela da Amadora, e tem levado a equipa a perder muitos pontos. Não creio que o Sporting tenha tido muitos problemas na primeira parte com bola. É verdade que não criou tantas oportunidades quanto isso, mas mais uma vez, e já destacámos isso inúmeras vezes, é um Sporting muito forte em construção, com paciência, que sabe atrair a linha média do adversário, que tem um Diomande em modo estratosférico com bola. É de facto um jogador que sabe o momento certo para atrair e meter o passe por dentro, e isso permitiu que o Sporting muitas vezes fizesse a ligação com o Marcos Edwards na meia-direita, embora, lá está, nem sempre aproveitando essas jogadas em que a bola entrou no bloco defensivo do Estrela. Também me pareceu positiva a atuação no meio-campo, isto na primeira parte, de Yulman e de Daniel Bragança, ambos muito importantes nesse processo de construção, sendo que são médios que se complementam. Yulman arrisca muito no passe, é um jogador que procura sempre a ligação para a frente e conseguiu fazê-la muitas vezes, e Bragança já não é tanto esse jogador, é um jogador que marca o ritmo, que prefere também uma circulação de bola mais segura por vezes, mas cometendo poucos erros, e depois teve aquele momento excelente de presença para finalizar, dando a vantagem ao Sporting. Mas realmente foi uma equipa com algum descontrole emocional, isto é, o Sporting, quando se apanhou em desvantagem, quis ir muito rapidamente e até de forma individual por vezes para cima do Estrela da Amadora, mas com um plano que encaixou. As peças estavam no sítio certo para o Sporting poder superiorizar-se. Isso aconteceu com alguma naturalidade, mérito para a competitividade do Estrela. Foi uma equipa que no 5-4-1 de Sérgio Vieira acabou muitas vezes por tentar uma pressão mais alta, que até permitiu que o Sporting metesse muitas bolas por dentro. Depois a equipa acalmou um pouco nesse sentido, mas de facto Sérgio Vieira estrategicamente não é um treinador que se encolhe, apesar de ter jogado com João Reis como ala, ou melhor, como extremo um pouco mais adiantado, mas de facto o Estrela foi competitivo, não permitiu tantas ocasiões quanto isso na primeira metade, e na segunda teve um mérito de mudar logo o perfil do ataque, com a aposta em Kikas, e ainda assim sai de cabeça erguida perfeitamente desta deslocação a Alvalade. Eu concordo com o Tomás, e sobretudo salientar isso: o Estrela sai de cabeça erguida e sai fiel à sua identidade. É uma identidade que não rende, e a verdade é que não deixa de ser curioso que esta equipa seja um bocadinho diferente, e já tocamos isso na semana passada, do perfil de todas as outras equipas do Campeonato Português. Isto tem um jogo muito físico e muito agressivo, um jogo que é muitas vezes direto, mas um jogo pensado, não é direto para aliviar a bola, ou se quiseres para a bola não atrapalhar. E o Léo Jabá aproveitou isso tudo. Sem dúvida, e o Léo Jabá apareceu e é mais um jogador com muito talento, também oriundo do Corinthians, uma belíssima escola, mas sobretudo destacar um aspecto que me parece muito importante: a equipa do Estrela soube muito bem aproveitar o lado mais frágil da defesa do Sporting, ou seja, o corredor esquerdo, procurando muitas vezes as tais ligações mais diretas entre o Jean-Philippe, aproveitando que o Nuno Santos estava a meio caminho, e as costas do Mateus Reis, que esteve particularmente débil no jogo do domingo à noite. Depois destacar obviamente que Coates também não esteve bem, e estou completamente de acordo com o Tomás em relação a esse aspecto. Juntava apenas mais um dado em relação ao Sporting, e um dado individual, é que volta-me a parecer, e nós já falamos disso aqui durante esta temporada, que o Adam continua a não fazer a diferença entre os postos. Aquele posicionamento no segundo golo é inacreditável. É bastante questionável,
E curiosamente foi algo que não foi falado, e eu creio que é um aspecto que é muito importante nesta equipa do Sporting, é que para além do Adan não estar a ser decisivo em momentos-chave, como foi por exemplo na época do título, por exemplo o Franco Israel até o momento sempre que tem sido chamado também não tem sido capaz de estabelecer diferenças, ou seja, não vês os guarda-redes do Sporting a fazer defesas que valem títulos, e esse aspecto parece-me muito importante. Depois em relação à Estrela Amadora, já elogiei o facto de não renegar completamente a sua identidade, no entanto tenho que fazer aqui um aspecto, porque já não é a primeira vez que acontece. Eu percebo que quando olha para o adversário e percebe que o adversário vai robustecer o jogo de cruzamentos e a busca de finalizações aéreas, haja uma tendência por parte de Sérgio Vieira a abdicar do Miguel Lopes como defesa central, mas mais uma vez ele abdica do Miguel Lopes como defesa central e a equipa passa a defender muito pior na sua última linha. E eu creio que é algo que ele terá que pensar, porque se calhar vale a pena ter o Miguel Lopes como defesa central, mesmo não sendo muito alto, para depois carregar, se quiseres, orientar. Quer o Almurva, exatamente, quer o Erivaldo, deste tipo de jogo mais de cruzamentos ou de busca de situações de 1 contra 1, porque me parece que são claramente mais débeis do que o Miguel Lopes como patrão do setor defensivo. Independentemente de me ter voltado a parecer que o Kialonda Gaspar, quer como central exterior, quer como central do meio, esteve a um nível muito interessante face àquilo que foi a produção ofensiva do Sporting, que tal como o Tomás disse na primeira parte, até poderia justificar um resultado mais volumoso, mas a verdade é que a equipa do Estrela também em momento defensivo colocava muito facilmente 7 ou 8 jogadores dentro da área, o que dificultava as finalizações não bloqueadas por parte do Sporting, e não deixa de ser curioso que no lance do golo o Gyökeres, de forma muito inteligente, percebendo que a área estava repleta de jogadores de Estrela da Amadora, busca o passe exterior e acaba por ser um passe atrasado para o Daniel Bragança a desbloquear o nulo. Muito mérito na forma como o Estrela da Amadora conseguiu a primeira reviravolta no marcador, com o Léo Jabá claramente em destaque a aproveitar o espaço nas costas dos Mateus Reis, cria a grande penalidade no 1-1, assiste o Kikas no 2-1, e já falamos aqui quer do erro do Coates, quer do erro do Adan na abordagem a esse tipo de lance, e depois foi um Sporting que, procurando muito a individualização do seu jogo ofensivo, acabou por conseguir a reviravolta. Primeiro o lance absolutamente genial do Edwards, numa altura em que o Estrela da Amadora estava reduzido a 10 unidades, porque o Erivaldo tinha saído, o Erivaldo que estava a marcar, se quisermos, e este marcar entre aspas, o Marcos Edwards, mas a verdade é que lhe surgiram 4 jogadores pelo caminho e ele superou-os a todos, e depois, já com o Erivaldo em campo e de 11 contra 11, o Edwards mais uma vez, e aí o Sporting com uma construção mais elaborada e criação mais elaborada a partir do corredor direito, a encontrar o Paulinho, tal como o Tomás disse e muito bem, no espaço do Omurua, que continua a ser um defesa central bastante falível. Deixa-me só fazer um 2 em 1 que me parece importante. Yulman já tinha feito uma excelente exibição no Bessa e deu continuidade. Verdade. Cada vez mais à vontade, até do ponto de vista da liderança, recupera mais bolas, e a puxar protege a equipa para a zona frente. Central, carrega a equipa, aposta muito também no passe mesmo. Vertical para queimar linhas, portanto é um jogador que vai justificando plenamente a contratação e a confiança de Ruben Amorim. O outro aspecto, que não sei se não é uma carta na manga para Ruben Amorim explorar, é o de Gonçalo Inácio no meio campo. Gonçalo Inácio é preponderante como central, isso já não é novidade para ninguém, mas não confia na segunda linha do meio campo Ruben Amorim, e isso pode levar a que em certos momentos, até numa segunda parte por exemplo, quem sabe na Luz, fica a questão no ar, e até vamos ter um episódio especial, não é? Para falarmos sobre todos estes temas, mas penso que ao longo da época, em certos momentos, essa aposta vai repetir-se. E não deixa de ser curioso, e tu já afloraste esse ponto, é que a reação do Sporting à desvantagem foi aos 59 minutos, tirando, se não estou equivocado, 3 elementos do seu setor defensivo. É isso. E a verdade é que a entrada do Santos Justo e do Gonçalo Inácio ofereceu, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo, muito mais qualidade à equipa do Sporting. São 2 titulares, se quisermos, Santos Justo e Gonçalo Sem Inácio. Dúvida. Mas percebe-se a gestão de 2 formas. Gonçalo Inácio por causa dos amarelos e Sanchez por causa das questões físicas. E deixa-me dizer-te isto, Tomás, em condições normais, e se calhar alguns adeptos do Sporting não vão gostar daquilo que eu vou dizer, a melhor tripla de centrais do Sporting é Santos Justo, Diomande e Gonçalo Inácio. Eu já estava a rir em antecipação porque sabia que era isso que ias dizer. Sendo que o Sporting agora vai ter um problema com a ausência de Diomande. Verdade. De ir à Cannes.
Vai ser um problema para várias equipas do futebol português. Sim, o Sporting tem vários jogadores, também com Morita. Sem dúvida, e a Taça da Ásia também, que vai também vai por criar isso, creio que Gonçalo Inácio vai sendo experimentado por Ruben Amorim, é que pode dar jeito até nesse mês de janeiro. E Bragança falta também. no central também, mas Bragança, a junção com o Yulman também, a dinâmica com Bragança não há de ser assim tão diferente com a de o problema, Morita. E estou a tentar colocar-me na pele de Ruben Amorim, não é propriamente um jogo com o Estrela, mas é um jogo com o Benfica, um jogo com o Porto, um jogo com o Braga, em que nunca se viu confiança de Ruben Amorim para apostar em Daniel Bragança como titular. O Sporting que esta semana joga também na Europa, um jogo que é essencial depois com o Rakow da Polónia, depois do empate na Polónia. O empate que acontece em circunstâncias que nós conhecemos, jogar com 10 desde muito cedo. Portanto, à partida do Sporting não há Gyökeres. Certo, e esse é um ponto essencial do jogo. Mas a Lídia, até hoje de manhã tive a oportunidade de já ver o resumo alargado do jogo de ontem do Rakow, que ganhou, mas a equipa está claramente deficitária do ponto de vista do setor defensivo. Jogou com 2 laterais adaptados a centrais exteriores e creio que o Sporting tem todas as condições para vencer mesmo sem o Gyökeres, e sobretudo parece-me ser um jogo em que o Sporting vai atacar muito tempo e vai encontrar debilidades na última linha do adversário. O Sporting é amplamente favorito a vencer o jogo na próxima quinta-feira. E tem de ser para é acalentar. Sobretudo porque me parece que esta vitória torna-se preponderante para o Sporting ganhar posição como segundo classificado, recordando obviamente o resultado do Sturm Graz na última jornada, e manter viva a chama de um possível apuramento em primeiro lugar, com quase certeza a obrigatoriedade de ir vencer a Bergamo à Atalanta. Sim, depois já derby. Sim, depois já derby também. Trabalhar sob vitórias, não é? Como os treinadores gostam muito de dizer, é sempre melhor. Vamos passar agora, sem mais demora, já às nossas rúbricas, começando pela Revienga. Vamos falar de um jogo entre vizinhos separados por 10 km, o Moreirense e o Vitória. O triunfo foi para a equipa de Moreira de Cónegos, que pé ante pé, um bocadinho quase sem se notar muito, começa a ser a surpresa desta primeira parte do campeonato. E corremos o risco de nos tornarmos repetitivos, mas não há como fugir outra vez ao meio campo do Moreirense. Penso que aquilo que fica deste jogo são 2 exibições. Ofori, extraordinário, não só na recuperação, mas também a comandar o início do ataque do Moreirense, com muito critério no passe, não sendo propriamente um organizador, joga bem a nível do passe, arranca muitas vezes em progressão. Isso também é destacável no meio campo do Moreirense. E repara até que a grande oportunidade do Moreirense na primeira parte, aos 34 minutos, é um passo progressivo do Ofori. Precisamente, exatamente. Lá está. É um jogador que reúne não só a capacidade de recuperação de bola, mas depois também esta limpeza nos primeiros passos. Lá está, não sendo propriamente um organizador nato, mas é um jogador que está perfeitamente à vontade para pautar a construção. E depois Gonçalo Franco, que é um jogador diferente, um box-to-box típico, se quisermos olhar para ele desta forma, tremendo nas tarefas de pressão, na forma como não deixa o adversário respirar, recupera muitas bolas e depois carrega o jogo. Aproveita os momentos de transição para progredir com bola e chegar sempre com muita inteligência. Aliás, já ouvimos fazer assistências nesta época com cruzamentos tensos ou passes muito bem pensados. É de facto um jogador que já não deixa dúvidas a ninguém, vai saltar para outro patamar. Não sei se não pode ir para o Vitória de Guimarães, fica uma possibilidade forte. Não tem trocado de casa. Ou mesmo para o Sporting de Braga, caso para o Sporting de Braga também é do plantel, uma claríssima hipótese. Aquilo que me parece claro é que Gonçalo Franco, e isto já vem da segunda Liga, não sei se foi o melhor jogador, mas foi certamente um dos melhores jogadores da última temporada. Sim, juntamente com o Alanzinho, claramente os 2 melhores jogadores. E agora tem tudo para se afirmar na Primeira Liga e dar o salto. Atenção ao Moreirense num todo, porque é uma equipa que está, e já o destacamos, muito bem trabalhada por Rui Borges, conseguiu subir o nível exibicional e isso não era fácil, em comparação àquilo que se viu na época passada, num patamar competitivo muito mais exigente. E olha-se para o calendário do Moreirense, já jogou com o Sporting, já jogou com o Porto, jogou com o Braga, já jogou com o Vitória e está numa posição excelente na classificação. É realmente um trabalho notável de Rui Borges, com uma dupla de centrais que melhorou a equipa em comparação com o que víamos na época passada e era exigível que assim fosse. E depois, claro, um trio de luxo no meio campo que elabora muito bem o jogo sem desvalorizar a importância no 11 de André Luís, não só para uma referência de bola longa, mas sobretudo também para responder a cruzamentos. É fortíssimo. Se
se calhar o jogador mais forte até da Liga Portuguesa nesse sentido, um dos mais fortes, e também por isso o Moreirense muitas vezes procura a profundidade exterior. Codizem continua a ser um extremo muito interessante de acompanhar e mete... mas ainda não André atingiu Luís. O patamar que conseguiu atingir o ano passado na segunda Não é Liga, tão preponderante, não é tão preponderante, verdade, pelo contrário, verdade. A equipa depende mais do meio campo nesta altura do que propriamente da criação dos equilíbrios da velocidade que Codizem. E se recordares, antes da lesão de João Camacho, que estava a fazer uma época notável, o João Camacho estava a ter um papel muito mais importante, quer como desequilibrador, Sem quer dúvida. no último passo, quer na finalização, do que o Codicen que tem tido até ao momento. E atenção que há um jogador também muito interessante, que já vem também da temporada passada, que é o Madsen, que por norma joga e sente-se mais confortável a jogar a partir do corredor direito, mas que tem correspondido muito bem nesta lesão do João Camacho a jogar a partir do corredor esquerdo. E Alanzinho nem fez o melhor dos jogos, mas ainda assim o Moreirense foi bastante superior na zona central, a partir das exibições de Ofori e de Gonçalo Franco. Alanzinho ainda assim também é um jogador que não engana no toque de bola, na forma como se aproxima da construção para ligar, depois na chegada ao último terço. É um jogador que do ponto de vista da criação, mas também a finalizar, dá muitos argumentos a esta equipa do Moreirense e de facto abre água na boca este início de temporada para percebermos até onde o Moreirense pode ir, recordando que a melhor classificação de sempre foi um 6º lugar. Que é exatamente onde estão agora. Verdade. E só deixar uma nota, Lídia, muito rápida sobre o Vitória. É uma equipa que me parece que tem todas as condições para crescer e já está a acontecer com o Álvaro Pacheco. Ontem não teve uma exibição particularmente inspirada, viveu muito do ponto de vista ofensivo dos lances de bola parada. É certo que há um aspecto que me parece importante. A lesão muito prematura do Bruno Gaspar e a entrada do Miguel Maga fez com que perdesse qualidade no jogo exterior. A melhor equipa, a melhor versão do Vitória, que para mim continua a ser, como os laterais, o Bruno Gaspar e o Ricardo Mangas, que regressa de longa lesão, mas que rapidamente se impôs como titular na lateral esquerda do Vitória. Aquilo que faltou claramente ao Vitória neste jogo foi também a maior agressividade desde os centrais, na construção, para aproveitar a superioridade. Isso poucas vezes aconteceu e depois, claro, a bola não chegou em condições favoráveis aos homens da frente e o Vitória criou poucas oportunidades para aquilo que poderia ter acontecido. De bola corrida tem uma boa oportunidade pelo Jota no início da segunda parte, mas a verdade é que foi uma equipa muito dependente da bola parada ofensiva, o que não vinha acontecendo nos jogos anteriores com o Álvaro Pacheco, em que a equipa até criou bastante do ponto de vista ofensivo. Para nos localizarmos, o Moreirense é neste momento 6º classificado, precisamente a melhor classificação, com 17 pontos, mas apenas a 3 pontos do 4º lugar do Braga. Continuando pela nossa adorada Totti ou Totti, esta semana temos um Totti para oferecer que Tomás vais dar a um rapaz que está a fazer em Munique e por essa Alemanha fora aquilo que já fazia em Londres, que é golos em barba. Sem qualquer surpresa, já o disse neste podcast, para mim é o melhor avançado da atualidade, Harry Kane. E pelo que faz jogar, mas também por aquilo que consegue finalizar, é realmente intratável e não está a ter a mínima dificuldade de adaptação ao futebol germânico, jogando, claro, no Bayern, o que também dá uma ajuda. Neste Der Klassiker, mais uma vez vimos a sensação de inferioridade constante do Dortmund em relação ao Bayern, nem sequer foi competitivo, não deu para aquecer este jogo e houve duas exibições muito destacadas, a de Sané, do ponto de vista do desequilíbrio e a servir a finalização, e de Harry Kane com hat-trick, exibição a roçar a perfeição do ponta de lança inglês, a marcar a diferença na Bundesliga. Ele que estabeleceu também o recorde no Bayern de Munique, nunca nenhum avançado do clube tinha marcado tantos golos em tão poucas jornadas. E isto também é daquelas coisas. Agora, se porventura o Bayern não for campeão, surgirão debaixo das pedras os adeptos a culpa é do Harry Kane, como se o jogador não tivesse marcado 53 golos. Como se Xabi Alonso não estivesse lá também, não é? Não, mas é de facto um Bayern que tem problemas coletivos, sobretudo na transição defensiva, e daí também se perceberia a aposta, que foi pública, para contratar João Palhinha. Falta um médio com esse papel de tampão à frente da defesa. Isso que possa, mesmo, de ele alguma tentou forma, com o Leimer. Sim, que possa de alguma forma equilibrar a equipa no momento da perda de bola, por isso o Bayern continua a ser uma equipa algo instável e viu-se na Taça da Alemanha, mais sem dúvida, eliminado pelo Saarbrücken. Essa eliminação perante o Saarbrücken, mas ainda assim não dá para descartar esta equipa da luta por todos os títulos, os que lhe sobram, obviamente, com uma dupla mortífera. Musiala a criar e Harry Kane dividindo-se entre a criação e a finalização. O Bayern tem estes argumentos para sobreviver e atacar as provas, sendo que Thomas Tuchel, já se sabe, sendo um treinador algo conflituoso e tendo alguns resultados que não se coadunam com aquilo que o Bayern pretende, não sei se vai chegar ao final do caminho. Claro.
É sempre um ponto de interrogação e também deixa só o registro que o Neuer voltou à baliza do Bayern, fez o terceiro jogo consecutivo como titular, esteve no desastre de Saarbrücken, estava particularmente irado nesse jogo, mas voltou a estar na baliza do Bayern diante do Dortmund e a verdade é que não teve trabalho praticamente nenhum. E só para juntar aqui o recorde que o Tomás falou, são 15 golos em 10 jogos. 15 golos. 15 golos em 10 jogos. E já passou o Guirassy que tinha 14 e lesionou-se. Sim, tem faltado aos últimos jogos. E não é só golos, também fez fora parte, o que joga, fez fora o que joga, mas fora o que joga, enquanto critério objetivo, também, enquanto critério, sim. E já marcou do meio campo, inclusivamente. Isso. Portanto, não está a ser minimamente complicada esta. As finalizações diante do Dortmund até acabaram por ser demasiado fáceis para um jogador como Harry Kane, ou seja, foram remates de pé direito dentro da área. No entanto, destacar só, se me permitem, que é só o lance do quarto gol, com o aparecimento do Pavlovic, que é um miúdo com muito talento que está a aparecer nesta equipa do Bayern, numa recuperação alta e depois a sagacidade em encontrar o Kane no espaço. Da fria Alemanha, vamos agora para o calor da América do Sul. Na arte com chuva. Com chuva, sim, o Rio de Janeiro tem essa particularidade. Verdade. Do arte vem depois, incontornável falarmos desse momento particularmente doce para os adeptos de futebol, acho eu, que é a final da Taça Libertadores entre Boca Juniors e Fluminense. Ganhou o Fluminense de Fernando Diniz, não só de Fernando Diniz, também de Chico Buarque, de Nelson Rodrigues, que há de estar muito contente lá em cima. Isso mesmo. Rui, tu gostavas de destacar aqui um jogador do Fluminense, campeão da América pela primeira vez, André, o médio que não ficará muito mais tempo no Brasil. Não, é impossível. Aliás, ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro a larga distância, é um jogador completíssimo, ou seja, é um médio centro, para quem não conhece, e acho que já será pouca gente que não conhece. E até jogou a central esta Libertadores em alguns momentos. Verdade, até jogou a central esta Libertadores. Ele tem essa capacidade de poder fazer também a posição de defesa central. Verdade, numa equipa do Fernando Diniz. Mas é um jogador muito completo. Eu creio que o único aspecto que ele terá que rever é a tendência que tem para fazer faltas, é por vezes demasiado agressivo e impetuoso na forma como entra aos lances. De resto é um jogador completíssimo, é forte no desarme, é forte na antecipação e depois do ponto de vista ofensivo é um jogador completíssimo, ou seja, é um jogador que é capaz de atrair, é um jogador que é capaz de resistir à pressão, é um jogador com grande qualidade do passe e a diferentes distâncias ele consegue quer associar-se de forma curta e permitir o jogo mais combinativo e associativo que esta equipa protagoniza, mas também em vários momentos procurar passes mais profundos que tragam alguma coisa também de diferente à equipa do Fluminense. Depois é um jogador que progride em condução com grande facilidade, que cria desequilíbrios no 1 contra 1 e que também acrescenta a qualidade no remate fora da área, porque é um jogador, cá está, completíssimo, é se quiseres um médio box-to-box, mas que é extremamente completo. E está também talhado, tal como o Tomás dizia, e muito bem, para praticar este jogo mais de futebol arte que a equipa do Fluminense e o Fernando Diniz protagoniza e preconiza, sobretudo isso. Em relação ao jogo, o Tomás vai falar que foi a escolha dele da semana, mas queria só deixar uma nota. É impressionante a forma como o Fernando Diniz consegue recuperar jogadores. Temos o Fábio na baliza com 43 anos, um jogador que saiu dispensado do Cruzeiro e saiu pela porta pequena e não merecia sair, porque ele durante imensos anos foi o muro azul da equipa do Cruzeiro. O Filipe Melo com 40 anos surge numa quarta vida futebolística e já não com o perfil tão assassino como muitas vezes lhe apontavam. O Ganso aos 34 anos, depois de sair da Europa pela porta pequena, até de forma demasiado injusta do meu ponto de vista, com aquela passagem pelo Amiens que eu creio que não se justificava para um jogador do talento imenso, e com todo respeito obviamente pelo Amiens, que não se justificava aquela saída da Europa, e aos 34 anos atravessa, do meu ponto de vista, o ponto mais alto da carreira, mesmo em relação ao Paulo Henrique Ganso, que surgiu no Santos com 19, 20, 21 anos e que fazia parte daquele trio maravilha da equipa do Santos. E sobretudo o Germán Cano, que continua a ser um avançado absolutamente espetacular, saiu pela porta pequena do Vasco da Gama, não pelos golos que não marcou, porque a verdade é que marcava golos, mas porque o Vasco tinha acabado de cair na segunda divisão, e continua a ser um avançado absolutamente espetacular e deliberativo.
E permita-me, o Marcelo, depois de Sim, foi uma Claro cinco que sim. Champions. Eu só não me toquei no Marcelo porque não vinha pela porta pequena, quer dizer, até acabava por vir, porque tinha vindo do Olympiacos, portanto Sim, tens razão em mas juntar o Marcelo aqui à não foi equação. nada pequena. Sim, exato, A de não, Marcelo. nada. mas emocionado como se fosse a primeira vez, não é? Exatamente, um jogador quem eu creio 5 Champions, Exato. está a chorar quando o John Kennedy faz o 2-1. Sim, foi uma das imagens desta final, com a sem corrida dúvida de alguma. Diniz também, assim que o árbitro apita para o final. Foi uma final muito bonita, realmente teve momentos para a lembrança futura. Verdade, poético. Antes de toda a gente, para os adeptos do Fluminense, que nunca tinham vencido a Libertadores, foi a primeira do clube, e além disso tinham perdido uma final no Maracanã em 2008, e essa Certíssimo. foi uma das lendas contadas. 2008 acabou, não é? Para os adeptos do Fluminense. E de facto construiu-se aqui desde logo a redenção de Fernando Diniz, porque agora é muito bonito e é aclamado, mas nem sempre foi assim, muito pelo contrário, era um treinador fortemente criticado, muito mais do que outros, por ser, claro, um fiel deste jogo apoiado, que valoriza o jogador tecnicista. Claro que nem sempre foi assim, teve muitos problemas ao longo da carreira, mas acabou por chegar a este ponto de rebuçado, e os próximos passos serão muito interessantes, desde logo na Canarinha. Depois, porque o Fluminense, mesmo perante a adversidade, nunca deixou de querer jogar futebol, nunca deixou de ser a equipa mais forte e capaz de impor o seu estilo. Teve momentos muito mais complicados do que esta final na Libertadores. Estou a pensar no jogo com o Internacional no Beira-Rio, em que foi completamente massacrado e lá encontrou forma de sobreviver, também com a ajuda de John Kennedy, mas de facto no meio deste plantel que reúne a experiência de uns e a rebeldia e a irreverência de outros, foram jogadores como John Kennedy e também Keno, Arias, a ter um papel determinante. No primeiro golo, é impressionante o que o Keno joga aos 34 anos e a forma. Keno é mais um dos veteranos desta equipa. Verdade, como sai do corredor esquerdo para o corredor direito. Uma imagem de marca nas equipas de Fernando Diniz, o extremo do lado esquerdo foi tocar ao corredor contrário. O movimento de Gano é sensacional. Aliás, os golos desta final foram excelentes, os três. Sem dúvida. Também com aquela batida na bola de Advíncula e sobretudo com a criação do lance da vitória. É sensacional, aquilo parecia futebol de praia. Tremendo. Keno mais uma vez, da jogada, novamente com Keno. John Arias também é um diabo à solta, um jogador de muito movimento, acelera sempre o jogo. Creio que o melhor em campo foi André, mas há muitas figuras na equipa do Fluminense. O único pecado que a equipa cometeu foi aquele recuo excessivo contra um Boca Juniors altamente limitado criativamente, mas que, claro, com o adversário tão recuado, encontrou forma de levar tudo para prolongamento. Aquilo que mais me encheu as medidas... Eu acho que foi um bocadinho de trauma de 2008, aquele momento. Sim, é isso que ia destacar. Aquilo que mais me encheu das medidas foi que, perante a aproximação das grandes penalidades, e aí o Boca claramente levaria vantagem psicológica, e o Fluminense, ao contrário, e o Fluminense encontrou criatividade, energia, vontade suficiente para jogar com bola e criar aquela jogada que é de facto maravilhosa. E em sentido contrário também é importante destacar, e eu sei que as regras são assim, mas o problema é que as regras são estúpidas e não pode haver um momento em que o jogador vai festejar. Não. E pelo que se viu nas imagens, sem qualquer tipo de problema, de ofensa ou de... Verdade, e não salta a vedação sequer. É negação do futebol. Não? E atenção, não estou a dizer que o árbitro não cumpriu as regras, lá está, as regras são o que são, mas se calhar devíamos revê-las. Como é óbvio, urge a rever essa regra porque é completamente absurda. E nós estamos a falar de provocações aos adversários, aí totalmente justo que haja cartões. Se quiseres, a expulsão seguinte, a do Fabra, é justíssima com o recurso ao VAR. Sim, do lado do Boca, pouquíssimo futebol, a equipa chegou ao final por acaso, graças a Sérgio Romero, que é um especialista em grandes penalidades, mas o Boca Juniors já não joga um futebol interessante há anos e anos, não é novidade para ninguém, vai tendo excelentes jogadores. Desta equipa, destaque sobretudo Valentín Barco e Medina, também não é muito falado, mas é um jogador com muito potencial. Eki Fernandes, também é um médio que, ao nível do passe, tem muitos argumentos, mas depois o Boca não tem um modelo de jogo que valorize estes jogadores e acaba por depender da sorte, da individualidade, que só apareceu naquele momento de Advíncula e pouco mais. Cada vez mais há uma diferença claríssima entre os projetos do futebol brasileiro e os projetos do futebol argentino, com o River Plate ainda assim uns furos acima do Boca Juniors. Sem dúvida, mas esse é o grande ponto, é que neste momento o futebol brasileiro está completamente por cima do futebol argentino. E fica desde já a curiosidade para vermos o desempenho do Fluminense no Mundial de Clubes, com a esperança de que haja um interessantíssimo confronto entre Fernando Diniz e Guardiola.
Pode ainda que haja o problema adicional, porque no Brasil é início de época e poderá haver algum problema similar àquele que o Flamengo do Vítor Pereira teve o ano passado. E o Fluminense vai manter certamente os jogadores até lá, mas depois deve ter uma razão. Claro que sim. E assim, com este jogo que nos aquece sempre o coração, este ano com duas equipas históricas e num palco mítico, que fechamos mais um episódio de No Princípio Era a Bola. A sonoplastia foi de Salomé Rita. Muito obrigado por nos acompanharem aí desse lado e até para a semana. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.